Mais de 2.800.000 crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos estão fora da escola. Os dados são da última PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, realizada pelo IBGE em 2015. Dessas, 53% vivem em famílias com renda per capita de até meio salário mínimo. Desde 2013, o projeto Aluno Presente, que faz parte do programa internacional Educate a Child, da Fundação Education Above All, do Catar, realiza, junto com a Associação Cidade Escola Aprendiz e a Secretaria Municipal de Educação aqui do Rio de Janeiro, uma busca ativa de meninos e meninas que estão longe das salas de aula na capital fluminense. Em 3 anos, mais de 22.000 crianças voltaram para a escola. O antropólogo Luiz Eduardo Soares ouviu relatos da equipe de articuladores desse projeto. E algumas dessas histórias estão no livro Vidas Presentes, que será lançado esta semana. Tudo bem, Luiz? Com você? Seja bem-vindo ao Conexão. Bem, Eliane, prazer falar com você. Você quis tornar públicos esses relatos, Luiz, com o livro? Essa foi uma ideia, uma iniciativa da coordenação do projeto Aluno Presente, porque depois de 3 anos de mergulho nos confins do Rio de Janeiro, identificando essas crianças que se afastaram da escola por várias razões, os coordenadores e as coordenadoras perceberam que havia uma riqueza humana que dificilmente poderia ser traduzida apenas pelos números e pelas análises sociológicas que estavam sendo realizadas no relatório final conclusivo da pesquisa. Havia ali um acervo, um patrimônio de histórias, de trajetórias humanas que transcendiam, né, esses limites da análise sociológica, da análise que poderia depois ser sintetizada no relatório. O relatório, você sabe, Helena, é sempre um documento de grande importância, mas muito frio, né? E elas e eles, os coordenadores e as coordenadoras, perceberam que havia necessidade, portanto, ou pelo menos a conveniência, de que essas histórias fossem relatadas e alcançassem um público maior e trouxessem os elementos emocionais, afetivos, subjetivos que as histórias reais contêm e que as cifras, os números, as estatísticas dificilmente compreendem ou absorvem, não é? E me convidaram, então, para relatar, para narrar algumas dessas histórias que eu escolheria, que fossem mais representativas, que fossem reveladoras, digamos, de situações típicas ou situações extremas. E para mim foi um grande privilégio ter acesso a esse incrível tesouro de experiências, e isso tudo levantado pelas articuladoras e os articuladores de campo, que são aqueles profissionais que de fato foram às comunidades mais vulneráveis, visitaram esses confins do Rio de Janeiro e identificaram essas crianças e suas famílias e puderam, portanto, reportar o que viram. Agora, Sim, eu gostaria de ter uma ideia do que está por trás, né, desses relatos e da ausência, então, das crianças das salas de aula. Olha, há muitas causas e tudo isso é tratado de uma maneira bastante competente pelos coordenadores e pelos que se debruçaram sobre os dados e produziram, portanto, as análises finais, não é? Nós observamos que há várias causas para evasão escolar ou para infrequência. As mudanças sucessivas de endereço, muitas delas determinadas por dificuldades no mercado de trabalho, localização no mercado de trabalho, são exigências que decorrem não da vontade dos pai e da mãe, mas da perda de um trabalho ou da oportunidade que surge de trabalho num bairro distante. As mudanças podem ser também provocadas por conflitos armados nessas comunidades, nas quais há grupos de tráfico, há milícias, e são frequentes os confrontos armados, muitas vezes. Por isso se criam condições que acabam conduzindo as famílias a buscar endereços alternativos, outros espaços de moradia,
Tudo isso implicando também a saída da escola e a reinserção, mas a reinserção, às vezes, não só é demorada, mas às vezes encontra obstáculos quase insuperáveis. Outra situação típica é a do transporte. A família que está distante e não encontra, ainda que haja a condução municipal, ela nem sempre se oferece nas condições necessárias e, às vezes, os pais têm de trabalhar, ou frequentemente a mãe, o pai já não está presente na família, e a mãe sozinha tem dificuldades de se deslocar ao trabalho e levar e buscar a criança na escola. Há deficiências em relação a isso também. Enfim, são muitas as razões, mas elas, de uma maneira geral, estão associadas às dificuldades econômicas e a essas dificuldades estruturais ou infraestruturais, digamos assim. Há uma ausência do Estado, né, Luiz? O Estado, nós temos até uma rede municipal que é a maior do Brasil, a rede escolar municipal do Rio de Janeiro é a maior do Brasil, não há falta de vagas, então, nesse sentido, o Estado avançou bastante, mas ainda há falhas, e falhas nem apenas na operacionalização do sistema educativo, mas falhas que decorrem das próprias estruturas sociais e econômicas do Rio de Janeiro, essas desigualdades abissais que são as nossas, né, e que produzem essas situações extremas. Luiz, eu vou tirar essa imagem do ar um instantinho para a gente mostrar a capa do seu livro, que a gente separou, enfim, para mostrar para quem está em casa, o Vidas Presentes. Claro. Tem gravuras aí do Francisco Maringhelli. Isso, e elas são muito, muito bonitas e expressivas, fortes. Elas fazem muito mais do que ilustrar as histórias relatadas no livro. Elas aduzem, elas trazem um valor suplementar, porque revelam um ângulo também de interpretação do Francisco, que é um grande gravurista. Luiz, e é importante que a sociedade conheça essas histórias, não é, Luiz? Para, de alguma maneira, poder colaborar. Sem dúvida, eu acho importante. Se você me permite, Eliane, eu vou te contar uma dessas histórias, quer dizer, um trecho, claro, flash, uma imagem de uma dessas histórias, e aí você vai entender, e todos nos estão vendo, que o relato é necessário, que o número frio não seria suficiente para captar o conjunto multidimensional das informações e dos significados. Um menino de 10 anos foi expulso da escola, e mais de uma vez, por agressividade, violência. Essa era a explicação formal da instituição. Esse menino não se comportava adequadamente, ele demonstrava muita agressividade, chegou a hostilizar até fisicamente colegas, funcionários, professores, enfim, ele era um problema, assim se o definia. E ele não retornou à escola, foi expulso, a escola não soube lidar com ele, e havia algum problema ali aparentemente insuperável. Então, uma articuladora de campo foi visitar a família, tentar entender exatamente o que estava acontecendo. Quando ela chega na casa da família, ela encontra um barraco muito, muito, muito modesto, de apenas um espaço. As condições sanitárias eram as piores possíveis. E lá, no chão, no canto, ela vê o menino. Esse menino que era tido por violento. Ele comia num prato de alumínio, farinha e água. Isso era o final da manhã. E 2 irmãos, um menino e uma menina, menorzinhos, choravam muito pedindo comida, estavam nitidamente com fome. A mãe vivia uma enorme angústia porque ela estava sem emprego, diarista, que não podia, entretanto, se deslocar porque não tinha com quem deixar as crianças, então vivia esse paradoxo, né? Ela precisa do trabalho, surge até a oportunidade, mas ela não tem como aproveitá-la e com isso o ciclo vicioso vai se reproduzindo. Ela conseguia alimentar as crianças de forma muito eficiente com o apoio do comércio local. Aqui e ali uma sobra, outra sobra, e ela ia administrando essa miséria, digamos assim. Luiz, sim.
Luiz, o nosso tempo passou e infelizmente eu preciso encerrar. Você quer deixar uma mensagem final? Eu ia aproveitar esse seu relato aí tão forte e deixar como uma reflexão para o pessoal de casa. Tá bom, não, pois é, exatamente. Eu queria mostrar que aquilo que nós chamamos de violência, que o relato vai adiante, mas isso que nós chamamos de violência, do menino violento, do menino problema, não é se dar um retrato de uma situação extremamente violenta que o torna vítima. E se nós formos capazes de compreender, de acolher, de valorizar e reconhecer esse menino e o drama que ele vive, nós deixaremos de estigmatizá-lo, passaremos a valorizá-lo e vão se abrir os canais de retorno à escola e à sociedade. Esse é um caso exemplar. Tá ótimo. Obrigada, viu, por trazer esse caso para a gente e, enfim, esse projeto para o Conexão. Até uma próxima oportunidade, tá, Luiz? Até, Eliane. Um prazer falar com você. Olha só, na próxima entrada do Conexão, a gente vai falar sobre saúde, sobre os aumentos dos casos de sífilis em todo o país. A gente volta já já.